O transporte no Brasil mudou. E mudou muito. Hoje, vamos mergulhar nos dados para entender como os aplicativos de transporte não só alteraram as ruas, mas transformaram a mentalidade de um país inteiro. A gente começa com a pergunta que está no centro de tudo. Como é que um simples aplicativo de celular conseguiu, de fato, revolucionar a forma como milhões de brasileiros se locomovem todos os dias? Olha, a primeira grande virada de chave, na verdade, nem aconteceu nas ruas. Aconteceu na cabeça das pessoas. Mais especificamente sobre aquela velha ideia de que todo mundo precisava ter um carro. Pois é, um estudo da Deloitte, lá de 2016, já mostrava um dado impressionante. 55%, ou seja, mais da metade dos brasileiros que usavam esses aplicativos, começaram a se perguntar: será que eu preciso mesmo de um carro na garagem? E se a gente olha para os mais jovens, essa tendência era ainda mais forte. Para a galera das gerações Y e Z, o número pulava para 62%. Era um sinal claro, né? Uma mudança de paradigma estava a caminho. E como o executivo da Deloitte apontou na época, isso era um recado direto. O comportamento do consumidor estava mudando radicalmente e a indústria automobilística precisava ficar muito atenta a esse movimento. Bom, essa mudança de mentalidade não ficou só na teoria, né? Ela foi para as ruas e virou uma batalha de verdade, bem acirrada. E o setor de táxis, que estava estabelecido há décadas, sentiu o impacto de forma imediata e muito forte. Esse gráfico do Google Trends aqui conta a história melhor do que 1000 palavras. Depois que a Uber chegou em 2014, dá uma olhada no que acontece em meados de 2015. A popularidade, essa linha preta, simplesmente explode e ofusca totalmente o interesse nos apps de táxi. E os números de corridas, claro, só confirmam essa história. O crescimento mensal dos apps de transporte particular, ali em rosa, foi uma coisa massiva. Do outro lado, como a seta vermelha aponta, os aplicativos de táxi entraram em queda livre. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, um estudo do CAD, que é o nosso Conselho de Defesa Econômica, colocou isso em números. Entre 2014 e 2016, a entrada da Uber causou, em média, uma redução de 56,8% nas corridas de táxi por aplicativo. É muita coisa. Mas olha só que curioso, a análise do CAD também mostrou que o impacto não foi igualzinho em todo o país. A reação do mercado mudava bastante, dependendo de há quanto tempo o serviço novo já estava funcionando em cada cidade. A dinâmica era bem clara. Em cidades onde a Uber tinha acabado de chegar, as corridas de táxi caíam drasticamente, mas o preço continuava o mesmo. Já nos mercados mais maduros, onde a Uber já estava há mais tempo, os táxis reagiram. A queda nas corridas foi menor porque eles resolveram competir, baixando os preços em mais de 12%. Mas essa onda de disrupção não parou nos táxis, não. Ela foi muito maior, se espalhou e atingiu em cheio todo o sistema de transporte urbano. E aí surge uma pergunta fundamental. Se a Uber e outros aplicativos estavam crescendo nesse ritmo alucinante, de onde é que vinha tanta gente? Eram só os antigos passageiros de táxi? A resposta é bem surpreendente. Segundo os pesquisadores da USP, a resposta era o transporte público. É um número de cair o queixo. 62% dos usuários de aplicativos tinham migrado dos ônibus e metrôs. Isso mostra que, na verdade, a maior disrupção nem foi no mercado de táxis. Claro que isso gerou uma reação enorme. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos chegou a chamar o modelo de carona compartilhada de predatório para os serviços públicos. Era uma preocupação gigantesca para o setor. Para a gente ter uma noção da escala, vamos pegar o caso de São José dos Campos. Lá, os aplicativos de transporte atingiram uma receita mensal de 14 milhões de reais. Isso é quase o mesmo valor de todas as 3 empresas de transporte público da cidade, somadas. Com toda essa reviravolta, esse tsunami de mudanças, surgiu um desafio enorme para as cidades e para os governos. Como é que se regulamenta um serviço que simplesmente não se encaixa nas categorias que já existiam? Um ponto central desse debate era a própria definição dessas empresas. Elas se apresentavam não como empresas de transporte, mas como plataformas de tecnologia. Essa distinção, que parece só um detalhe, é crucial. Ela muda tudo em termos de impostos, de responsabilidade legal e de direitos trabalhistas. Em 2018, o Brasil finalmente aprovou uma lei federal para tentar colocar ordem na casa. Ela estabeleceu regras nacionais para motoristas e veículos, como a exigência de seguros e registro na Previdência. Mas deixou para os municípios a tarefa de fiscalizar e cobrar os impostos das operações.
Isso nos deixa com a pergunta que as cidades ainda tentam responder até hoje. Como equilibrar a inovação com uma concorrência justa? Como criar um sistema que funcione para todo mundo? A resposta para essa pergunta continua a moldar não só o trânsito, mas o próprio futuro das nossas cidades.